Está começando Na Montanha, o seu podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo ou assistindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, o Na Montanha pegou a estrada e nós estamos aqui em Cuenca, no Equador. Na verdade é brincadeira, nós estamos no litoral de São Paulo, no Guarujá, onde os meus convidados estão tirando uma breve férias e logo estão voando para o Equador para subir aquelas montanhas maravilhosas. No episódio de hoje vamos conhecer dois talentos que estão revolucionando o trail running mundial. Pema e Noam Flanch, criados nas montanhas do Equador, os irmãos começaram a correr em setembro de 2023 e em menos de 2 anos já acumulam feitos impressionantes. Aos 12 anos, Pema já se consolidou como uma das melhores corredoras juvenis do mundo. Antes do trail running, destacava-se na natação, sendo campeã em sua categoria em diversas provas no Brasil e no Equador. Sua transição para as trilhas foi meteórica e em 2024 venceu o quilômetro vertical e os 10 km na Pitzel Trail Plus no Equador. Conquistou o primeiro lugar na Sierra Zinel Júnior na Suíça e brilhou na Gold Trail Series nos Estados Unidos. E também terminou em terceiro lugar na Moment Trail Fast no quilômetro vertical. Já Noam Flanch, de 20 anos, também veio da natação, conquistando medalhas na Copa do Pacífico de Águas Abertas, campeão da Copa da França 2 vezes, teve 2 vezes na seleção brasileira, campeão em Águas Abertas no Equador. E em 2023 ele resolveu migrar também para o trail e rapidamente se destacou. Em 2024 venceu uma das provas mais importantes do Equador, a Pitzel Trail Plus, os 20 km. Correu entre os melhores na Sierra Zinel e também competiu em etapas da World Trail Series. No final do ano, ele e Pema estabeleceram o recorde no FKT no vulcão de Tunguaruara em 5.025 metros de altitude, com tempos incríveis. Agora Noam se prepara para competir no Mundial de Skyrunning na Itália em agosto de 2025, enquanto Pema segue quebrando barreiras e recordes nas provas que é autorizada a correr e competir. Afinal, ela só tem 12 anos. Hoje vamos conhecer a história desses irmãos e entender como evoluíram tão rápido e o que esperam do futuro no nosso esporte. Sejam bem-vindos, Noam e Pema. Muito obrigado aí pela invitação aí, um prazer poder fazer parte da podcast Na Montanha. Pô, eu estou cansado aqui da apresentação que eu fiz de vocês. Estou diante de 2 fenômenos, né? 2 campeões que têm aí feito os olhos do povo brasileiro, equatoriano. Eu não falei, mas além de português, fala francês e fala espanhol. Eu vou escolher ainda qual idioma eu vou conversar com vocês. Inglês também. Inglês também? Vamos ficar no português, então, acho que é melhor. Pema, eu vou começar com você. Conta pra gente como que foi essa sua transição. Você saiu da natação, onde você na sua categoria era multicampeã, venceu diversas provas em sua categoria, e aí de repente um dia brincando resolveu subir a montanha e não parou mais e tem se destacado, acabou de correr lá na Bahia, foi recordista, só não pôde levar o título por causa da sua idade. Conta pra gente como que foi essa transição, esse seu início. Bom, a gente sempre morou na montanha, né? A gente nadava, mas a gente sempre estava na montanha, sempre fazendo trilha com minha família. E daí eu fui também, como você falou, campeã brasileira de natação, mas eu sempre gostei da montanha. E quando eu fiz minha primeira prova de trilha, eu gostei muito. Eu fiz era 5 quilômetros com... Não lembro mais quanto de desnível tinha. 400. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha ganhado essa prova. Bom, não tinha muito nível, mas mesmo. E desse dia eu gostei muito. Então a gente ficou mais conectado, mais na trilha, mas a gente sempre ficou nadando. Quando a gente chegou mais perto das competições mais importantes de trilha, a gente ficou mais no trail run. Legal. Isso a gente até imagina, né? Para ser um fenômeno ou uma fenômena, tem que estar ali conectado com a montanha desde cedo, e vocês ali no Equador vivem ainda, né? Já estão de bagagem pronta, tá gravando esse podcast aqui hoje, mas essa semana mesmo estão embarcando para as montanhas. Noam, conta pra gente como que é treinar lá naquelas altas montanhas e tá aqui no nível do mar do Guarujá. Qual que é essa diferença? Como que você sente esses treinamentos em locais tão distintos? Então, mas o secreto é chegar na altitude. Uma vez você chega da altitude para o nível do mar,
é mais fácil, não tem problema aí. Mas o problema é para se acostumar na altitude. Mas daí eu nunca tive muito problema com isso, porque eu moro a 2.800 de altitude já. E na natação a gente já tinha aí costume de lidar com isso, porque eu treinava aí a natação também, que era uma grande vantagem para mim de competir, de treinar sempre a 2.800, 2.500, fazer os treinos lá. E como eu fazia a modalidade que era de águas abertas, eu sempre, águas abertas é no mar, então a maioria do tempo era ir no nível do mar e era ainda mais uma boa vantagem para mim fazer as competições no nível do mar. E no trail é quase que igual, sobretudo quando eu passo do Equador pro Brasil, que o Brasil, as montanhas mais altas aqui que tem competição, chega a 2.000, 2.500, lá em Catolés chegava o Pico do Barbado, chegava a 2.100, e lá no Equador eu treino meu mais baixo que eu treino é 2.400. Eu tô sempre acima dos 2.500 normalmente. E eu chego até 4.500 treinando lá. Uau! Isso você acha que traz uma vantagem muito grande em comparação pra gente aqui que corre nessas pequenas montanhas? Nem sempre a gente consegue estar em 2.000, 2.100, 2.400, 2.500. A gente está em pequenos morros aqui treinando, e você acha que isso é um facilitador? Você está tendo esse, vamos dizer assim, esse training camp no Equador, de treinar em altas montanhas, e aí você vem para montanhas médias e baixas e consegue se destacar tão bem? Você acha que é isso? Dá uma boa ajuda, porque eu noto rapidamente quando eu desço para o nível do mar. Eu, por exemplo, numa subida eu corro e não fico... não falta nada, né? As pernas, tudo, tá tudo perfeito. Daí o que muda um pouco aí a frequência cardíaca, dá pra ver que vai mais acima. Mas daí tem que sempre encontrar o limite para não se queimar. E daí o que muda também é o clima, porque lá eu tô acostumado a treinar, quando eu tô treinando entre 4.000 e 4.500, a temperatura tá sempre entre 0 e 10 graus. Mais ou menos entre 5, 10, 15 graus. E aqui, quando eu fui em Catolés, estava em 25 até 28. E aí deu sorte para mim também que no dia do VK e no dia seguinte, os 20 km, 23 km, tinha muita neblina. Não estava chovendo, mas estava tudo bem tapado. Então tinha um aire mais fresquinho para mim. Legal. Lembrando que este programa é um oferecimento da IGT 23K, uma das maiores corridas de montanhas do Brasil. Realizada sempre no mês de março, na linda cidade de Igaratá, São Paulo, centenas de corredores se reúnem para esse grande desafio com distâncias de 10 e 23K. Não perca a oportunidade de conhecer. Acesse igt23k.com.br com o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto. Eu imagino que você, com 20 anos, tenha aí 4, 5 pulmões. E a Pema, com 12 anos, deve ter uns 8 pulmões, mais ou menos de 8 a 10, pelo que vocês têm corrido, né? Pema, como tem sido para você se desafiar correndo com grandes atletas mundo afora, né? Não é somente aqui no Brasil. Você acabou de vencer em Catolés, lá na Sky, né? Mas você tem grandes resultados também fora do Brasil. Como tem sido para você, apenas com 12 anos, ter esse grande feito na sua carreira? Para mim, competir com mais grande é uma motivação e também um costume, porque eu sempre competi com mais grande. Mesmo na natação, sempre tive a minha categoria, mas até às vezes eu competia com um pouquinho mais grande. Então eu tenho a costume, para mim não é uma pressão, porque eu sei que elas são mais grandes de mim. Então e também se torna uma motivação para mim. E também você treina todo dia comigo, e você tem a motivação, e todo dia ela quer treinar bem pegada a mim, e aí vai se motivando, e a gente consegue se motivar assim. Você provoca ela e coloca ela para correr atrás de você, é isso? Ela bom, daí meu pai aí monta os treinos, mas ela sempre quer estar treinando comigo. E no mesmo ritmo que eu.
Daí o que limita às vezes que meu pai coloca umas frequências cardíacas para o limite de cada um e a gente não tem que sobrepassar isso. Mas às vezes aí sempre tem, porque ela sempre quer estar comigo. Até nas séries ela sempre se esforça muito, é a grande motivação dela para... E é assim que eu acho que ela está melhorando bastante também, porque ela tem uma comparação comigo, que eu sou muito bom também, e ela, assim, ela sobe bastante o seu nível. Por exemplo, a cada VK que ela faz, ela está cada vez mais próximo de mim. Um VK da Petson, por exemplo, que foi um ano atrás, eu fechei para 48, ela fechou para 54. Então, tinham 6 minutos, mas a maioria dos VKs, ela fica entre 8 e 10 minutos de mim. Agora em Catolés ela estava a 5 minutos. 5 minutos. Você 39 e 44. 5 minutos. Está cada vez mais próximo. Como diz, né? É bom ele olhar no retrovisor, né, Pema? Porque você está chegando e pode ser que passe, né? Nas subidas. Aí as descidas eu tenho ainda um pouquinho de vantagem. Mais corajoso, né? Mais coragem. Os homens são mais audaciosos para descer, né? As mulheres têm mais cautela, né? E também pelo tamanho das pernas, ela tem um pouco de desvantagem aí nas partes mais corríveis, sobretudo descidas também. Mas já está pegando o jeito. Tá. E aos 12 anos, Pema, eu imagino que você não tenha conhecimento de outras jovens nessa idade fazendo o que você faz. Como que é a conversa aí com as suas colegas, seja aqui no Brasil, seja no Equador? O que elas acham de tudo que você tem feito mundo afora? Eu não tenho, assim, dificuldade para fazer amiga, mesmo se são mais grandes que mim. Mas daí a gente sempre fala um pouco dos treinos, tudo isso. E sempre fica uma boa conversa. Legal. E também lá quando eu fiz a Sierra Now e também na outra nos Estados Unidos, que é a Mammoth Fest, eu tive a oportunidade de conhecer a Madelina Fleury e também outras. Sofia Laukli, Joyce, Judith Weider. E é bom porque eu tinha a oportunidade de conversar com ela um pouquinho. Ela fala com elas aí, até com a Flória, até mantém um pouco de contato no Instagram. Elas seguem você. Uau, que isso deve ser sensacional, né? Porque são grandes nomes. Vi também no seu Instagram que você tirou uma foto aí, eu tenho certeza que ele que pediu para tirar com você, um tal de Kylian Jornet. Eu peguei lá fui na Cerezinal, que depois da chegada dele eu fui lá ver ele. Quando você encontrar ele novamente, diz que Ailton Zulu do podcast Na Montanha quer muito conversar com ele. Então você faz essa ponte aí pra gente e nos ajuda. Noan, você já era ali, tinha alguns títulos, né, na natação, águas abertas. E aí, de repente, um dia você acordou e falou: meu negócio agora vai ser subir montanha, não quero mais esse negócio de ficar pulando na água, não. Existe algum arrependimento de ter trocado de modalidade? Ou você não trocou de modalidade, você mantém as duas modalidades? E já vou te colocar aí numa saia justa. Qual a sua preferência, nadar ou correr nas montanhas? Agora de longe é correr, mas aí... Então, eu comecei fazendo vários esportes. Eu comecei a nadar aos 9 anos, mas também eu fazia em conjunto, fiz talvez um ano de escalada também, mas assim, só assim. Eu também fiz 5 anos de tiro com arco. Eu fui campeão brasileiro de tiro com arco e campeão lá nacional do Equador de tiro com arco também. Daí a decisão de parar o tiro com arco foi também por causa que não dava para manter os dois esportes, que era muito duro. E daí fiquei só na natação. Foram desde os 9 anos até agora, até meus 19 que eu parei. Então foram 10 anos nadando. E eu estava bem motivado na natação. Daí o mais duro era os treinos, porque o treino na natação é muito duro, sobretudo mentalmente. Talvez fisicamente o treino é talvez um pouquinho mais duro, mas mentalmente eu acho o treino de natação,
sobretudo para a modalidade de águas abertas, que são provas de 5, 10 e 25 quilômetros que eu fazia. Você tem que treinar 4 horas e meia, 5 horas por dia. Então são 2 períodos, um treino de manhã, um treino à tarde. E 15 quilômetros total. Total eu nadava 8 quilômetros de manhã, 7, 8 à tarde. Acumulava 80 quilômetros na semana. Então mentalmente era bem duro, porque na piscina é só ir de volta, séries, ir de volta. É um pouco que nem alguém fala séries na pista de atletismo, só que eu acho que é até pior pra mim, porque na piscina você tem só óculos e você vê aí o fundo da piscina. Daí também é legal, porque se você tiver um nível bom, você tem sempre boas sensações nadando, sobretudo as provas também são muito lindas, que é no mar, você sempre vai descobrindo novos lugares. Mas daí pros treinos e tudo isso eu não alcancei assim o nível que eu queria tanto assim, por todo o esforço que eu coloquei com meu pai todos esses anos. Então aí a partir do ano de 2023 eu fiz aí minha última, fui seleção brasileira para competir na Copa do Pacífico no Equador. A Copa do Pacífico é uma prova onde tem aí vários países aí da Sudamérica. E aí eu fiquei em terceiro nessa prova, nos 10 quilômetros. Mas daí foi depois dessa prova, meu pai tinha me falado que ele ia tomar um tempo para descansar um pouco da natação, uns 2 meses assim. E eu ia fazer um pouco outras coisas. E aí foi que eu comecei um pouco de novo eu já fazia sempre um pouco caminhadas, mas eu coloquei ainda mais corridas na montanha. Como a gente mora lá na natureza, eu sempre saía um pouco, a gente ia com a minha família caminhar lá no Parque Nacional, fazer umas caminhadas para manter o esporte um pouco. Eu seguia nadando aí, mas cada vez um pouco menos. E daí a gente marcou umas competições, que eu vi que como era um esporte, e a gente marcou umas 2 competições lá mesmo no Equador. E eu ganhei a primeira que eu fiz, no geral, uns 15 quilômetros, foi uma prova pequena, foi na mesma que ela ganhou 5 quilômetros, ela ganhou 5 e eu ganhei os 15. E logo depois a gente foi numa outra, que foi um nível um pouquinho mais alto, um pouquinho mais conhecido. Aí eu fiquei em segundo geral, foram uns 20 quilômetros. Ficamos 2 segundos. E você ficou também segunda geral nos 10 quilômetros. E daí foi que a gente foi... Daí eu voltei a nadar duro, porque eu tinha uma prova do Campeonato Brasileiro no Brasil. Então a gente preparou para vir para o Brasil em setembro. Eu tinha uma etapa aí do Campeonato Brasileiro em São Paulo, em São Bernardo do Campo. E aí foi que eu fiz aí a minha última prova, eu acho que do Campeonato Brasileiro. E aí a gente marcou outras provas aí de trail. A gente marcou 3 provas nesses 3 meses que eu fiquei no Brasil, setembro até o fim do ano. Eu marquei 3 provas, e foi a Itapetí Trail e a Kailash da Ilha Bela e a WTA, que foi, não lembro, foi no Rio, lá, Arraial do Cabo. não lembro o nome. Mas daí eu fiz a Itapetí Trail, fiquei em segundo geral, depois estava muito feliz já com o resultado. Mogi das Cruzes. Isso. E eu fiquei em segundo geral e com 2 meses, assim, correndo um pouco assim na montanha. Com só isso de treino, então. Estava muito motivado. Só que daí veio uns pequenos problemas de lesões, tudo isso aqui no Brasil, porque, bom, eu tinha corpo de nadador, não de corredor. Eu tinha o pulmão para correr, eu tinha tudo. A motivação estava lá para cima, só que eu estava indo um pouco demais a cada vez. E minha vontade era sempre acima e acabava sobrecarregando o meu corpo, que não estava ainda acostumado a correr tanto assim. Então aí foi bem duro mentalmente para mim, porque eu achei assim que fosse fácil o trail, aí vem essas dificuldades me limitando.
Porque o meu limite aí no treino, nesse começo, foi lesão. Eu treinava, queria, se pudesse eu treinava todo dia, mas aí veio um probleminha, me limitando. Daí esses 3 meses foi tentando lidar com isso, mas aí consegui fazer todas as provas, fiz Ilhabela lesionado. Aí eu ganhei. Eu fiz toda a prova caminhando, não desisti da prova, foi do dia inteiro aí caminhando. E ela conseguiu fazer você fez os 10 quilômetros, ela ganhou os 10 quilômetros. Primeira prova no Brasil. Primeira prova. Primeira prova e já foi campeã. Foi campeão. Pode falar. E daí na WTR também eu tava um pouquinho já melhor da lesão. Eu fiquei top 10 lá da WTR. E lá eu tava bem contente também com o resultado, apesar de estar não na minha forma e sem poder treinar. Eu fiz a prova sem treinar praticamente, só nadando. No treino, como eu não podia correr mais, eu voltei a nadar, eu manteve a natação bem dura aqui no Guarujá treinando. E eu fiz essa prova, fiquei a menos de 7 minutos do primeiro lugar, que foram lá, tinha os melhores corredores lá do Brasil nessa época, eu estava vendo. E depois já acabou essa e a gente voltou para o Equador e marcamos uma meta, que foi a Petsu Trail Plus. E aí a gente viu que a Petsu Trail Plus também eles davam como prêmio aquele que ganhava os 20 km e aquele que ganhava os 10 km tinha todo pago para viajar para a Suíça competir a Sierra Zinal como elite convidado lá na Sierra Zinal. Aí eu vi isso, foi como um sonho. Eu não imaginava isso possível, mas eu já tinha visto isso. Daí a gente treinou tudo que a gente tinha, eu não tive mais nenhum problema aí de lesão. Aí a gente começou fez uma preparação excelente com meu pai, o nosso técnico. Gilberto, e foi tudo perfeito nessa preparação. E a gente chegou lá na prova e foi. Você campeão dos 20 e sua irmã dos 10. Campeão recordista do VK. Do VK. E campeão nos 10. Campeão nos 10. E aí eu fiquei em quarto no VK e campeão nos 20 km e recordista. E foram para a Suíça. E aí a gente ganhou o Cooper lá para ir para a Suíça. Foi para a Suíça, correu ou comeu chocolate? Corri. Ela correu, mas para mim não deu assim o que eu esperava, porque daí, depois da Petsu, eu tive de novo pequenos problemas de sobretreino e pequenas lesões que voltaram. Então não consegui fazer a minha preparação que eu esperava para essa corrida. E daí até no dia antes da prova lá, a gente foi lá para a Suíça e até o dia antes não sabia se eu ia poder correr, porque eu estava correndo assim, eu não tava quase que conseguindo correr. Eu fiz todo o reconhecimento da prova caminhando. E aí até cruzei nesse dia o Kilian, que estava fazendo o reconhecimento dele. E aí no final a gente decidiu que eu ia correr. Qualquer coisa que aconteça eu ia correr. E aí deu, mas lá o nível é muito, muito forte. Se você não tiver aí seu 100%, não vai. Não vai. Ô Pema, você já teve algumas provas que por ter apenas 12 anos o seu resultado não foi computado, né, oficialmente. Eu queria saber como que fica a sua motivação para treinar, porque você sabe que dependendo da prova que você participar, não existe uma autorização da organização ali que rege as regras do atletismo mundial. Como que fica a sua motivação, sendo que você só tem 12 anos e dentro de uma teoria, oficialmente, os seus resultados só serão computados daqui 3 anos ainda, em janeiro de 2028? Não, a motivação eu sempre tenho, porque minha motivação é mais assim, estar na natureza, na montanha e poder sempre dar o melhor. Agora a minha idade às vezes dá um pouco de problema, como na última prova que eu fiz aqui no Brasil, em Catolés. Mas daí muitas vezes meu pai técnico me ajuda e antes da prova ele pede para me deixar correr. E daí muitas vezes o organizador da prova me deixa. Mas aí eu sempre tenho a motivação. Está sempre motivada e vai continuar treinando e competindo até
que esses resultados sejam homologados oficialmente. Sim. E você tem alguém assim que você se inspira, alguém que você admira muito no trail, que você imagina um dia estar ali dividindo o pódio? Eu admiro muito a Joyce. Não lembro o nome. E também o Kylian muito, eu quero ser como eles. Kylian Jornet. E qual que é o seu grande desejo em relação à corrida? Qual uma prova assim que você olha e se imagina correndo ou participando? Bom, a prova eu não vejo muito, eu sei que vai vir a prova. Mas daí eu imagino poder correr, estar bem na prova e poder sentir a prova, a paisagem e poder participar com as melhores do mundo, como as Golden Trail Series. Falar em sentir, o que você sente quando você está correndo? Eu, Zulu, me sinto muito cansado. Você sente ali alguma pressão, sente alegria, sente aquela brisa, sente prazer? Qual que é a sua sensação quando você está correndo? Depende muito do momento, mas a maioria do tempo eu sinto um pouco liberdade de poder acelerar, diminuir, ver as paisagens, a natureza, sentir os meus movimentos, me sentir como um cavalo correndo. Uau, cavalo selvagem. É. Agora, eu nunca corri na frente, tá? Mas eu imagino que quando vocês estão correndo na frente, não tem nenhuma referência, porque afinal você está na frente, principalmente em provas técnicas de montanha, que não tem uma moto para acompanhar. Como que é ali para você? Não gera nenhuma dúvida na sua cabeça, tipo assim, ai, será que eu vou errar o caminho? Será que eu estou no caminho certo? Como que é para você com apenas 12 anos? Caminho, a gente sempre a gente tem costume de fazer o reconhecimento antes. Então essa dúvida eu não tenho. Mas aí antes da prova, às vezes eu sei que o nível eu posso ganhar bem. Então eu sempre tenho na cabeça que eu vou dar o melhor que eu posso. Sempre a competição comigo. E com os homens, né? Quando não tem as mulheres, faz competição com os outros que tem, né? Você vai mirando ali, né? Isso é uma forma também de se motivar e evoluir. E aí vai passando. Aquele ali vai passando. Sobretudo na subida. Olha, eu vou tocar num assunto aqui que eu já corro há algum tempo, digamos aí mais ou menos quase 3 vezes a sua idade, né? Então já tem algum tempo. E eu tenho visto em algumas competições muitos homens, né? Não vou dizer que são todos, mas eu já vi muitos, não gostar que uma mulher passe, que corra na frente. Você já percebeu isso? E principalmente você com 12 anos, você já percebeu alguma coisa assim do tipo de não querer deixar passar por ser mulher? E ainda, me permita dizer, com 12 anos você é uma adolescente, uma criança que está entrando na adolescência. Já percebeu isso? Eu já percebi que ficava um pouco meio assim... Sobretudo menina da tua idade, não é qualquer menina, mas depois pequenininha que passa aí. Deixar passar, normalmente eles deixam passar. Mas eu vejo às vezes que fica um pouco... Nossa, menina aí... E depois ficam te seguindo. Não tentam deixar seguir. você. Pois é, uma vez a menina me falou, me espera lá em cima aí. Eu lembro também lá na Ilha Bela, eu tava na chegada, a chegada era no asfalto, sabe? E tinha um menino que me passou e me falou, não se preocupe, não tem ninguém lá atrás. Pra não tentar ir mais rápido pra ganhar o menino. Tem essa também, né? É um jogo emocional, né? Um jogo mental ali. Noah, e você, qual que é o grande desejo em relação à corrida? O que você sonha? Você vai estar no Mundial, na Itália, em agosto, né? Representando o Brasil. No Sky, ali na seleção juvenil, né? Sub-23. Tem alguma prova, alguma competição que você fala assim, eu vou chegar nesse lugar? Então, agora eu sempre vou assim por etapas.
Porque agora, por exemplo, amanhã a gente volta para o Equador e tem a Petzl dia 4 de abril. Então essa é uma grande competição já, então por enquanto meu foco está focalizado nessa competição. E eu sempre sei que eu focalizar nessa competição vai ser uma preparação para o resto. Então essa competição vai ser meu treino para a prova seguinte. Porque em junho também a gente vai para os Estados Unidos, eu tenho uma prova no México e uma prova nos Estados Unidos. Que as duas fazem parte da Golden Trail Series. Então tudo isso faz parte da nossa preparação. E daí, como objetivo aí pro Mundial, eu já estava vendo aí os resultados dos anos passados. E aí eu não tenho muita ideia, porque na Europa o nível é bem forte e tem bastante sempre. Mas eu acho que eu, não sei, tentar buscar um top 5, até melhor. Mas isso vai depender da prova e como é que eu melhorar até lá. E também, logo depois do Mundial, eu tenho também, normalmente está no plano de repetir a Sierra Zinal, que é uma semana depois do Mundial. Uau! E você falou sobre essa prova no Equador, é uma das provas mais importantes do Equador, né? Você foi campeão. Você hoje se sente melhor preparado do que quando você foi campeão? E como que é a pressão de ter sido campeão e ter que voltar nessa mesma competição? Então, o ano passado eu não tinha nenhuma pressão, porque ninguém me conhecia. Eu tava nem 3 meses lá correndo. Eu teve lá em algumas provas que eu ganhei. E eles me conheciam, mas ninguém pensava que eu ia ganhar essa competição, que é a prova que tem mais nível do Equador. Então, ano passado eu estava bem tranquilo mentalmente, não tinha nenhuma pressão. Eu só fiz a prova e consegui e ganhei. Daí esse ano sempre tem um pouquinho mais de pressão, porque agora todo mundo me conhece, todo mundo já me marcou já pra... Todo mundo tá querendo treinar comigo também pra ver como é que eu tô, tudo isso. Agora você já é melhor. Mas eu tô 10 vezes melhor preparado do que o ano passado. Porque ano passado eu tava 3 meses correndo, agora eu tô já mais de um ano. Sem lesão? Sem lesão. Muito mais experiência. Muito mais experiência. E vamos lá. Vocês dois são muito novos, né? E a corrida é como se fosse um jogo de xadrez, muita estratégia. Tem alguma estratégia ou deu a largada, vou sair correndo, vou liderar a prova, vou ficar na frente o tempo que eu puder, não vou olhar para trás? Como que é, Pema, essa estratégia? Eu não... até agora eu nunca tive estratégia realmente. Eu só, na largada eu saio e eu vou vendo como que vai a prova. Eu vejo que não tem muito nível, eu vou lá dando o melhor. Vejo que tem mais, eu vou seguindo, sempre dando o melhor, tentando ver como que vai partes por partes. Eu vejo muito primeira parte, segunda parte, primeira subida, segunda... Você, de certa forma, você sabe qual que é o seu limite, você não exagera, né? É isso. Legal. E, de repente, quando você olha, você está liderando a prova. A partir desse momento, o que vem na sua cabeça? O que você começa a pensar? Você começa a ter algum tipo de preocupação com o que falta ou com quem vem atrás? Que nada acabou antes da linha de chegada, Nada né? acabou antes da linha de chegada. Eu vejo dependendo da trilha, se é mais subida, se é mais descida, se é mais asfalto. Já fez o reconhecimento, né? Mas daí eu penso, se eu sei que eu vou, normalmente não tenho problema, eu vou sempre querer dando o melhor de mim para ter o melhor tempo possível, porque depois eu penso também no recorde da prova e eu penso também em dar o melhor de mim sempre. Muito bom. Noah, os melhores corredores de montanha no Brasil,
eles têm uma média aí de mais de 30 anos, 35, tem aí Celinho, Fantasma, Silvestrin, tudo acima de 35 anos, né? E é o que a gente tem de melhor. E parece que é onde que o atleta começa, pelo menos no trail, conseguir manter ali, se estabilizar com uma grande performance. Você tem apenas 20 anos. Você acredita que com o tempo você estará melhor, ou você acha que nos próximos anos você já vai conseguir estar no auge, ali num auge até mundial, né, de estar entre os melhores, ou você acha que vai ter que esperar aí uns 15 anos? Então, eu vejo isso como uma tranquilidade mentalmente, porque um relaxo, porque eu sei que eu tenho tempo e por isso que eu vou objetivo por objetivo e tentar melhorar, para chegar o mais rápido possível ao nível que eu quero chegar. Aí, não sei, um exemplo seria o top 10 aí numa etapa aí da Golden Trail nesses próximos anos, se não é nesse ou no outro. E igual que a minha irmã, ela tá muito jovem, mas tem que ver isso, e também ela não pode participar em todos os eventos, mas igual, com o nível que ela já tá hoje, imagina em 5 anos. Tem que estar tranquilo. E tem que vai vir. É até difícil de imaginar, né? A gente tenta imaginar porque eu olho os resultados de vocês, né? Vocês vão ali fazendo RP, batendo recorde, bate recorde da prova, FKT, no Sky. Então, eu acredito que a cada prova, a cada jornada que vocês acabam passando, tem um aprendizado, né? E esse aprendizado faz com que exista uma melhora no resultado final, né? Eu acho que a experiência traz isso, eu acho que faz a gente cortar o caminho. No Brasil, como que você vê o trail nacional, a questão dos jovens, assim, da sua idade? A gente sabe que não é fácil encontrar jovens competindo, até porque há uma demanda de patrocínio, há uma demanda de ter dinheiro para ir para as competições, de ir para o Mundial. Como que você vê isso no Brasil? Eu vejo que no Brasil tem bastante nível, só que daí como o Brasil é muito, muito grande, está um pouco espalhado. Então não está assim, quando tem por exemplo, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que foi lá, por exemplo, em Catolés, não está todo mundo concentrado nessa prova aí. Aí tinha grande parte dos melhores, mas talvez não tinha todos, todo o Brasil inteiro aí concentrado. Daí, por exemplo, comparado ao Equador, quando tem assim a prova assim mais importante, você vai ter para todo mundo praticamente. Então em termos de uma prova lá é quase que um pouquinho mais forte o nível. Por exemplo, a Petzl lá é um nível bem mais forte que num campeonato brasileiro que eu fiz lá em Catolés. Daí eu tenho certeza que porque eu não tenho muita experiência no treino no Brasil, porque eu só fiz, como eu falei, em 2023, que eu fiz essas 3 provas aí, que não fiz nenhum campeonato brasileiro, nem nada. Agora em Catolés foi minha primeira experiência. Então eu sei que tem outras provas aí, grandes nomes aí que deve estar, e eu quero participar aí também para ver como é que tá. Se testar, né, em grandes provas. Mas você falou uma coisa que é verdade, o Brasil ele é muito grande, né? E você montar uma logística para ir para Catolés, na Bahia, não é algo fácil. Catolés foi ainda pra gente que a gente vem do Equador. A gente vem do Equador, Brasil, chega em São Paulo, tem que ir para Vitória da Conquista. Aí pegar mais 6 horas de carro até lá. Aí é legal, faz parte do trail. O trail é na montanha, na natureza, mais a competição é na natureza, melhor é o ambiente também. É mais isolado, mais a natureza é mais pura. Você sobe na montanha, você só vê as montanhas, não vê cidade. Isso faz um evento especial também. E eu queria que você falasse a diferença já. Você falou que lá no Equador a competição ela acaba sendo maior, quando tem uma grande prova se concentra os grandes atletas, né? Mas
culturalmente aqui a gente tem uma dificuldade financeira em se manter, seja com acessórios, calçados, seja com as roupas em geral, até com a própria inscrição do evento, se torna um grande dificultador para que grandes atletas estejam nesses grandes eventos. Como que é a cultura no Equador? Lá no Equador é um pouco igual a situação, é um pouco complicado financeiramente, até para todo mundo ir para as provas, mesmo se tudo é muito perto lá. Tudo se vai de carro, a maioria vai de carro, quase nunca você vai pegar um avião para ir para a prova. Então lá no Equador tem muitas provas assim pequenas, acho que se dá até uns períodos, dá para fazer uma prova cada semana, se você pegar todas as pequenas que tem. Mas daí em provas conhecidas, não tem assim tantas, então tem a Petsa, vamos fazer umas 10 outras no ano. Então tem umas 10 outras e todo mundo conhece essas provas. E todo mundo marca como objetivo essas provas. Então na maioria dessas eles se concentram e tem um bom nível nessas provas. Legal. Chegou na hora do Momento IGT 23K, uma das maiores corridas de montanha do Brasil. Eu quero perguntar para você agora, Pema, qual que foi o grande desafio até agora? Qual que foi a grande prova? Qual que foi o grande momento da sua curta carreira e já vitoriosa carreira até esse momento? Acho que eu tenho 2 momentos. O primeiro foi nos Estados Unidos, na série da Golden Trail em Redlands. Foi em São Francisco a prova da Redlands. Sim. Foi 31 quilômetros. E aí foi a primeira que eu fiz de mais, eu já tinha feito de 22, mas nunca de 30, assim. E pra mim foi a mais longa e aí essa eu saí com as elites, que faz a Golden Trail. Os melhores do mundo. A Judith Weider, a Madelina e todas as outras. E aí foi uma muito grande. Aí eu não fiz tão... Eu fiquei... Dentro dos 40, mas foi um resultado muito bom para você, tá? Tinha todas as melhores e foi uma prova não muito para você, porque é uma prova muito corrida. Você corre do começo ao fim, você tem que correr forte, porque é trilha bem aberta e para ela e até para mim foi bem duro correr essa prova. Esse foi o seu grande momento, assim? O mais grande foi, eu acho que foi o FKT Tungurahua. Porque esse foi... Bom, meu irmão fez primeiro, ele não tinha conseguido, mas depois ele... Eu queria fazer também. Normalmente eu só ia fazer a subida. E sempre tem que baixar. Nem toda a subida. O plano no começo eu ia fazer completo e ela ia fazer só uma parte da subida, nem até o topo. Só uma parte aí da subida que tem um segmento da estrada. Mas aí eu falei, eu faço a subida, mas a subida tem que descer, então eu fiz tudo. Daí meu irmão me acompanhou tudo. E quando a gente decidiu que eu ia fazer tudo, eu já tinha uma coisa na cabeça, fazer abaixo de 5 horas. Que é difícil, porque 26 km com 3.200 de altimetria. E chegar 12 km, você sobe de 3.200. Você sai de 1.800 de altitude e chega a 5.000 metros. E é terreno, sobretudo a última parte, você sobe... Muito tempo. Tem 2 km, você sobe de mais de 1.000 metros. Um VK. A última parte, porque na verdade são mais de 3 VKs juntos. Daí eu falava para meu irmão, vou fazer abaixo de 5 horas, vou fazer... Eu falei, não, você não vai fazer. Finalmente eu consegui, eu dei tudo, eu saí primeira parte por parte. E na descida eu falei, eu posso fazer abaixo de 5 horas. E aí eu dei tudo e eu fiz 4 horas e 55. Daí que 4 horas e 55. E como que é a sensação quando você traça um objetivo como esse, de fazer sub 5 horas, e aí você consegue fazer, né? Como que é essa sua sensação, essa alegria, como que é esse momento para você? Acho que essa foi a primeira vez que eu fui tão determinada a fazer de alcançar esse objetivo. Quando eu cheguei, eu fiquei muito feliz. Felicidade um pouco diferente, sabe? Que você logrou. Também
no trajeto, na trilha. Na trilha. É muito diferente assim na competição de 10, 20 quilômetros, porque aí são 2 horas máximo, aí são 4 horas. Então você não está dando tudo sempre, é um ritmo diferente. Então aí eu aproveitei de cada parte, primeiro subida, segundo. E aí é diferente, porque você aí tinha os amigos também que estavam em cada ponto para me ajudar para a hidratação. E foi igual com meu irmão. Eu aproveitei de cada parte. E também lá no topo do vulcão você pode aproveitar. Eu tinha a oportunidade de aproveitar da vista em outros vulcões. Dava para ver todos os vulcões lá, quase todos os vulcões do Equador que estão. Tem vários lá, tem o Chimborazo que está a 6.300, tem o Cotopaxi 5.800. Então foi uma felicidade constante. Uau! E aí, sobretudo vendo o tempo que você subiu, ela subiu em 3 horas... 26. 24, mas depois 24. você me parou 2 minutos. Depois ela ficou aí 2 minutos. 3 horas 24, subiu em 3 horas 24. Quando eu tinha feito meu primeiro intento, que eu não consegui bater o recorde, eu tinha subido em 3 horas 10. Então ela subiu só 14, 15 minutos mais lento que eu. Muito bom. E Noah, e para você, qual que foi o grande momento? Qual que foi o momento IGT da sua jornada até agora? A grande corrida, a grande vitória, a grande jornada. Qual que foi o momento que você falou, uau, isso foi demais? Então, os mais duros, assim, mentalmente também, acho que foi também a Sierra Zinal, que eu corri lá os 31 quilômetros com 2.200 de ganho de elevação. E eu não estava nada preparado, eu estava com muito pouco treino e ainda mais com a lesão. Foi bem duro encarar esses 31 quilômetros lá no sol, lá. Até agora eu lembro, ficou bem marcado. Mas daí, até agora, na natação e nas águas abertas, no trail até agora, nunca desisti em nenhuma prova. Sempre fui até o final. Aí eu nunca teve aí nenhum problema sério, mas até agora consegui manter esse objetivo. E aí em termos de... acho que o maior depois disso é o FKT do vulcão. E são 26 quilômetros, 3.200 de ganho de elevação e chegando a 5.000 metros de altitude. Uau, sensacional. Pergunta que não quer calar. Vocês serão campeão mundial de trail? E se sim, pelo Brasil ou pelo Equador? Então, no começo a gente não queria muito assim fazer parte de seleções, federações. A gente ia mais assim pelas grandes provas assim. Que isso não é tão... São partes assim da Golden Trail, por exemplo, entre outros circuitos assim da Skyrunning nível mundial. Aí você representa mais uma marca. Aí é mais profissional, digamos. Individual, mas daí, né? Daí surgiu uma oportunidade para mim no Brasil, que foi a Débora que nos contatou. Queria que eu venha para o Brasil para fazer esse campeonato brasileiro, que era seletivo para o Mundial Sub-23 lá na Itália, de Skyrunning. E daí a gente conversou com meu pai, aí no começo a gente deixou um pouquinho de lado, mas a gente guardava na cabeça essa possibilidade. E daí, como também eu não tenho nacionalidade do Equador, e lá no Equador eu não consigo fazer nenhuma seleção. Verdade, você é francês. Eu sou francês, e para a França é mais complicado ainda, porque eu tenho que ir lá para a França fazer. E o nível é bem mais duro também lá. Equatoriana é a Pema, você é francês. Francês e brasileiro. Brasileiro, francês e brasileiro. Então a pergunta para você seria, será campeão mundial pela França ou pelo Brasil? E para ela, pelo Brasil ou pelo Equador? A gente sempre vai por aquele que nos apoia mais, que dá as oportunidades pra gente. E aí a gente vai... Que abriu o coração, né? E você, Pema? Se tiver que, em algum momento, no futebol é assim, né? No futebol você tem que escolher ali a sua seleção, mas o importante é quem abraça com o coração, né? E aqui o
eu sou suspeito para falar, por ser brasileiro, mas a gente abraça todas as nacionalidades. Eu acho que é um dos poucos países que não tem preconceito com outras nacionalidades e abraça, e todo mundo admira o feito de vocês, né? Um feito que tem sido algo extraordinário, tem chamado a atenção por onde vocês passam, né? E o que você pensa para o futuro sobre a corrida, sobre as meninas principalmente da sua idade que ainda não começaram, e a gente não está falando só sobre corrida, a gente está falando sobre esporte, sobre nadar, sobre jogar futebol, jogar vôlei. Qual que é o recado que você daria para essas meninas que ainda não aderiram nenhuma modalidade esportiva? Eu acho que tem que não ficar sem fazer nada, porque tem que aproveitar de fora, de tudo que você tem da vida. E do que você é capaz de fazer, sobretudo de que você ama mais fazer. Porque sempre tem uma coisa que a gente quer se dedicar. Sempre tem que amar o que a gente amar faz, e senão não vai vir, apaixonado. Não vai vir o resultado. Pema, E disciplina muito. disciplina, né? Falar em disciplina, então fala pra gente como que é a rotina de treino. Porque a curiosidade das pessoas é saber o seu pai, o Gilberto, seu treinador, pai, treinador. A cobrança eu acho que é dupla ali, porque é o pai, né? Tem a parte do amor, mas tem a parte do treinador também. Como que é a sua rotina de treino? Eu vi que recentemente aí você fez 25 km de treino agora, né? Eu fiquei olhando e falei, uau! Como que é a sua rotina de treino? Alimentação. Pode comer aquele chocolate, aquela bolacha recheada, tomar aquele refrigerante, ou você realmente é disciplinado e não come essas porcarias? Não, eu sou vegetariana, meu irmão também, mas eu sou vegetariana já há 6 anos. 6, 7 anos. 6, 7 anos. Mas daí depende do momento. Por exemplo, agora a gente está comendo um pouco mais livre. Quando a gente está em um período de preparação A gente aí come e que está em casa, sobretudo, aí a gente é bem estrito. Só come o estrito, porque o treino não pode estar... o mais leve você está, o mais fácil você sobe. Eu sei bem isso. E então vocês têm uma dieta ali vegetariana, né? Sem proteína animal, sem derivados, sem lactílios, né? Sem leite, glúten. sem glúten. E as pessoas sempre têm essa curiosidade, né? Quando fala assim, eu sou vegetariano, eu não como carne. As pessoas acham que essas pessoas que não fazem consumo, eu também não consumo carne, eu não sou vegetariano, mas eu não consumo carne. Não tem força, não tem energia, pelo contrário, né? porque Tem vários atletas de trail também. O Kilian Jornet é vegetariano e vários outros, natação, vários são vegetarianos também. Daí tem que compensar com outra proteína. Tem né? proteína vegetal. Proteína vegetal, muitos ovos, as nozes, tudo isso tem que comer o dobro. Comer o dobro. Mas energia é o que não falta, né, Pema? Tá aprovado, né? Se tem alguma dúvida se dá para correr sendo vegetariano, a prova está aí nos recordes, está no que vocês têm feito no dia a dia, né? A pergunta é onde é mais fácil treinar, Pema? Aqui no nível do mar, no Guarujá, ou subir aquelas montanhas que você nasceu no Equador? As montanhas, muito mais. Aqui tá no nível do mar, mas é só plano. Eu não gosto, asfalto, e é muito calor. Muito calor demais. Eu acho que eu não fiz essa pergunta, eu acho que eu fiz antes da gente começar a gravação, né? Eu sempre gosto de colocar meus convidados em saia justa, tá? Sempre pergunto. Natação ou corrida de montanha, Pema? Corrida de montanha, porque eu gosto ainda da natação, mas quando eu descobri mais o que é o trail running, a natação é fazer idas e volta. Bom, mas quando você está correndo na montanha, sempre tem uma coisa diferente para ver, uma coisa para tomar cuidado, de onde que você vai pisar. É mais liberdade de sentir o ar. A natureza. A liberdade, a aventura. Animais. O vento sempre, batendo no rosto. O vento batendo. E sempre
que ver mais paisagem, sempre é diferente. Então eu acho que é muito mais a corrida de montanha agora. Corrida de montanha. E você, Nora? Então, eu amava muito também a natação, só que já foram aí 10 anos, já pesou na minha cabeça, não consegui aí o resultado ainda mais que eu queria. Então, quando surgiu o trail, comecei a treinar para isso, mentalmente foi um grande relaxo mental. Porque os treinos é totalmente diferente, mesmo se natação, se você tá assim desmotivado, ou tá um dia duro para ir treinar, se não tá muito assim, você vai ficar fazendo ida e volta na piscina, vai ser todo dia igual. No treino, você vai na montanha, mesmo se é um dia duro assim, você tá assim na natureza, vendo paisagem. Sempre tem uma coisa tem aventura, cada vez é diferente, um dia tá chovendo, um dia tá calor, um dia tem sol, um dia tem... E sempre tem uma coisa para aproveitar. E sempre é diferente, até que com meu pai tem bastante treinos que a gente repete, tem séries, que é a mesma série todo dia, às vezes, por semana a gente repete as mesmas séries. Então tem alguns treinos que são repetitivos, que é às vezes um pouco duro, mas é isso que traz o resultado. Mas daí os treinos aí que a gente tá mais livres, é uma maravilha. Muito bom. Isso que você falou é muito importante sobre a repetição, né? Sobre repetir. Muita gente gosta de ficar variando, né? E a repetição é que te leva para perfeição ou para próximo da perfeição, que faz com que você melhore a sua performance, né? Você falou ali sobre a natação, sobre o trail. Será que se eu voltar daqui 10 anos e sentar aqui para conversar com você, de repente você não pode ter abandonado o trail e estar em uma outra modalidade? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque na natação você teve vários resultados importantes, mas no trail pode ser que o seu caminho seja mais longo, o caminho de vitórias, com muitos êxitos. Você acha que vai chegar algum momento que você vai estar desmotivado, mesmo com grandes resultados, e falar, eu não quero mais montanha também? Não, qualquer coisa que aconteça, eu vou sempre estar no meio da montanha. Alguma coisa relacionada com a montanha. Mesmo se vai que eu tenha porque na natação, no treino, eu consegui em menos de um ano 10 vezes mais resultado do que na natação. Em 3 meses de treino contínuo, eu ganhei a Petz lá no Equador, que foi em termos de imagem, de reconhecimento em mim, foi 10 vezes mais. Eu nunca tinha tido essa sensação de reconhecimento na natação. Na prova lá, todo mundo queria tirar foto com a gente, o Instagram foi lá pra cima, coisa que na natação nesses 10 anos nunca tinha acontecido. E também no trail sempre vai ter uma coisa para fazer. Sempre. Um novo objetivo, um novo desafio. E sempre um novo lugar. O trail tem um monte de opção. Você pode fazer, tem os FKTs, tem um monte de montanha que você pode marcar como objetivo e bater os recordes aí, todos os recordes. Tem também várias modalidades. Tem o skyrunning, que é bem diferente do trail, que é muito mais técnico. Trail, skyrunning e outras até. Tem a ultra, que é totalmente diferente também. Ainda mais então, aventura. Tem um monte de coisa diferente na mesma modalidade praticamente. Além disso, conhecer países diferentes, culturas diferentes, né? Eu acho que isso também é bem legal, né? Sim. Além da paisagem, que como bem vocês relataram aqui durante a nossa conversa, está sempre mudando. Se a gente for na montanha agora, ela está de um jeito, se a gente for daqui 3 horas, está de outro, amanhã vai estar de um outro jeito, e a gente também muda, né? Não é só a montanha que vai estar diferente. Então, acho que isso também é importante, né? Conhecer novas culturas, novos lugares, né? E ter essa vivência que é bem bacana. A gente está quase indo para o final aqui, mas eu queria saber de você, Pema,
o que você teria para falar, principalmente para as mulheres do mundo inteiro, né? Esse podcast aqui, por enquanto, ele é escutado em 17 países. Nós vamos aumentar isso, hein? Tem Equador lá, que eu já vi a bandeirinha do Equador. Vamos aumentar isso para outros países. Eu queria que você deixasse um recado para essas mulheres que ainda não iniciaram a vida esportiva, a vida de atividade física no geral. Qual o recado que você gostaria de deixar para elas? Acho que sempre tem que fazer uma coisa que a gente sempre é capaz de fazer uma coisa que a gente ama. E não é só ficar na casa, arrumar a casa e tudo isso. E trabalhar. Sempre tem uma coisa para fazer, um tempo para fazer uma coisa que você ama muito. E, por exemplo, sair, fazer um esporte, qualquer coisa, mas que você ama. Muito bom. E com certeza você vai seguir inspirando aí muitas, eu vou dizer crianças, porque a gente sabe que tem muita criança, né, que gosta de correr, muitos adolescentes, muitos adultos, mas quanto mais cedo começar a jornada, melhor é o investimento, né? Eu tenho certeza que vocês têm essa consciência que a atividade física traz muito mais do que somente um resultado, que um pódio, mas o que traz de saúde no geral, né, Noah? Tudo é experiência. Mientras mais cedo você se lança no qualquer coisa, fazer esporte ou até outras coisas na vida, quantas mais cedo você vai e amando essa coisa que você vai fazer, mais você vai conseguir render, ser feliz. Não só render, não é só competição, mas ser feliz no que você está fazendo, amar tudo isso. Quanto mais cedo, mais você vai conseguir. Noah, agradecer vocês aqui por esse bate-papo sensacional, tema, eu acho que uma grande felicidade. Não foi fácil achar vocês não, viu? Eu tive que fazer alguns contatos, agradecer o meu amigo Fernando Felipe, que é o árbitro lá da Sky, né, que acabou conseguindo o contato do Gilberto, do pai de vocês, para mim. E aí eu consegui o contato. Eu tinha mandado mensagem lá no Instagram, mas ninguém me respondeu no Instagram na hora que eu mandei. Mas tudo bem, eu sou um desconhecido. Mas o importante é que deu certo, e agradecer vocês por tudo que vocês têm feito, pela modalidade, pela corrida de montanha, pelo Sky, pelo trail, por tudo mesmo, né? Eu gostaria de deixar aqui aberto, quiser agradecer quem vocês acham aí, patrocinadores, apoiadores, o treinador, agradeço o treinador, porque você não agradeceu. Sem ele, nosso pai, foi ele que nos incentivou na vida. Ele, nossa família, minha mãe, até aqui no Guarujá, meu tio que está aí, minha avó que nos apoia aqui em tudo. E agradecer muito eles, porque sem eles a gente pode estar correndo, mas tem que ir nas provas, né? Tem que ir aí, tem que treinar, tem que ter... Sem o treinador aí não tem a base, né? Tem que ter aí quem motivar a gente para ir todo dia lá treinar. E essa grande confiança, né, de o seu treinador ser o seu pai, né? Eu acho que isso gera uma confiança até maior, um cuidado maior, né? Sobretudo que ele conhece muito a gente. Ele me treinou 10 anos na natação também. Ele que era o técnico também na natação. E agora só fez aí algumas modificações para passar para o trail. E está indo muito bem. E já que você falou algumas modificações, você acredita que essa transferência, né, de performance, principalmente da natação para o trail, eu já ouvi outro dia falando que os grandes atletas, eles vão ser grandes independente da modalidade, quando exige somente a questão do treinamento. Então, se você é um atleta disciplinado na natação e você fizer um treinamento, eu ouvi o José Roberto de Magalhães, treinador da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, falar sobre isso. Ele falou assim: qualquer atleta pode chegar a alta performance desde que ele treine. Você acredita que essa transferência da natação para o trail facilitou para que sua performance fosse uma performance excelente? Ajudou bastante mentalmente, sobretudo.
e sobretudo na capacidade física, pulmões, cardiovasculatório, cardiorrespiratório. Tudo isso ajudou bastante para fazer a transferência da natação para o trail. Daí tinha só que fazer as modificações, os fortalecimentos a mais, porque a gente não tem esse corpo de corredor. A gente tem toda a capacidade para dar tudo da gente, mas aí tem que adaptar para o trail. Muito bom. E a gente está nesse caminho aí ainda. Entendeu da disciplina e tudo. Sobretudo mentalmente, a natação serviu muito pra gente, porque cada vez que eu tô num treino duro aí no trail, eu lembro que na natação eu tava fazendo séries intermináveis de ida e volta. Pensa, nossa. Vocês falaram vários momentos aqui sobre a parte mental, né? Mas vocês são muito novos, né? Então a gente, assim, imaginar que a exigência mental ela é tão grande na vida, né? Para viver já tem uma exigência. Imagino que para o esporte muito mais. Trazer essa maturidade para a corrida, né? E para a vida também, vamos dizer assim, precocemente, é bem interessante, né? Muito. Que vai mudar tudo depois. Algum patrocinador para agradecer? Não, agradecemos bastante a Petzl, que está nos apoiando esse ano aí, essa competição aí, e também para as viagens que a gente vai fazer, vamos depender deles, que estão nos ajudando bastante. E a Nike que tá ajudando aí com alguns tênis e roupa, que é indispensável pro trail, que os tênis vão voando. Cada 3 meses tem que trocar de tênis, então é muito importante. Correndo para escapar. Correndo para escapar. É importante, né, ter esses apoios, porque se fosse gastar com o que realmente é necessário, vai muito dinheiro e aí fica cada vez mais difícil, né? Então, ter ali apoio de material, apoio para viagem, apoio para inscrição, né? Ter todo um suporte, isso acaba deixando, entre aspas, um pouco mais fácil a jornada, porque fácil nunca vai ser, né? Mas facilita um pouco, né? Já ajuda bastante. Pema, agradecer você, dizer que a gente que agradece muito você aí pela oportunidade de estar aqui, contando um pouco da nossa história aí. Primeiro podcast. Primeiro podcast no Brasil? A gente nunca tinha feito, nem no Equador. Muito bom, muito bom. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade, eu trouxe uma fichinha que a gente usa aqui no podcast Na Montanha. Eu quero que você autografe, que eu vou aposentar essa fichinha. Eu tenho em casa uma da Olivia e do Santa Helena, que escalaram o Everest, né? E tenho da Fernanda Maciel também, que está autografado. Então, eu quero que vocês autografem para mim, que eu irei guardar com muito carinho, tá? Muito obrigado a vocês. Obrigado a Diogo Anhasco, né, que fez toda a parte de produção e gravação desse podcast. Agradecimento especial ao Gilberto, treinador e pai da Pema e do Noan, e toda a família dele que tem apoiado eles nessa trajetória. Um abraço também ao Fernando Felipe, que nos ajudou com esse contato, com essa ponte aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu! CBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K em março de 2025. www.cbrevents.com.br CBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com